Meus irmãos, a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos à lição 9 do dia 3 de março de 2024 da Escola Dominical, na classe dos adultos, que tem como título o batismo, a primeira ordenança da igreja. Quero pedir a licença aos irmãos pelo formato da aula hoje. Estou em reforma na minha casa, terminando ainda algumas coisas, e por isso impossibilitado de utilizar o espaço que geralmente a gente utiliza, mas fiquem aí com o áudio, fiquem aí com a nossa participação nesta aula, tá? O tema é o batismo, a primeira ordenança da igreja. O textual está em Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja, tá? Então, em primeiro lugar, batismo é ordenança e ordem se cumpre, ok? Então, recusar-se ao batismo é desobedecer uma ordem que Jesus Cristo deixou para todo o cristão, para todo aquele que nele crê. Muito bem, nós vamos ver aqui a importância do batismo nas águas, ok? Quero lembrar os irmãos, se você não estiver inscrito ainda no canal, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós, muito importante, deixa aí seu comentário. Bom, nesta lição nós vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas, tá? João Batista já praticava este ritual, vamos dizer assim, e depois Jesus Cristo vai então inseri-lo como ordenança para a sua igreja, sendo aí acompanhado, claro, pela igreja primitiva, tá? Agora, não seria diferente, como em muitas doutrinas cristãs, o batismo também sofre desvios ao longo da história, tanto no propósito quanto na forma. Então é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Eu não sei se os irmãos viram, mas durante a pandemia nós tivemos aí batismo no balde. É uma prática que eu tenho visto principalmente entre artistas ultimamente, que são pessoas que já são batizadas, indo se batizar lá em Israel, nas águas do Rio Jordão, né? Até conversei sobre isso com o nosso professor Alberto, né? Então, quer dizer, a Bíblia diz em Efésios 4 que há um só batismo, mas hoje nós temos visto isso, né? Pessoas, uma coisa é você que não é batizado, né? Viajar nessas viagens turísticas que tem e ser batizado nas águas do Rio Jordão, o que não significa nada, não tem simbologia espiritual nenhuma, tá? Agora, outra coisa é quem já é batizado se rebatizar, né? No máximo que a pessoa está fazendo, ela está se banhando nas águas do Rio Jordão, ok? Por quê? Porque há um só batismo. Nós temos questões também eu recebo perguntas, por exemplo, de adolescentes que aos 18 anos questionam o batismo que eles experimentaram quando tinham 12 anos, por exemplo, né? Então é comum às vezes o adolescente falar assim: eu fui batizado com 12 anos, mas eu não tinha muita noção do que era. Será que aquele batismo valeu? E aí? Batiza de novo ou não batiza? Estas e outras perguntas na aula aqui de hoje, tá? Bom, o primeiro tópico vai falar dos pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Nós temos aí um grande erro, que é o batismo visto como sacramento, que é um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que participa. Ou seja, é como se o batismo tivesse poder para salvar, ok?
Então, muitos, principalmente aí na fé católica, entendem que o batismo salva, tá? Então, em algumas tradições, o batismo torna-se necessário para a salvação, não é? E aqui a gente precisa explicar com muito carinho isso aqui. O batismo não salva, mas é para os salvos. O batismo não salva, mas os salvos não se recusam ao batismo. Por quê? Porque, embora não seja um sacramento, ele é uma ordenança. E de fazer discípulos batizando. Não há no batismo um poder mágico de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça. Então, nós não alcançamos graça pelo batismo, mas nos batizamos porque já fomos alcançados pela graça de Deus. Mas é bom deixar muito claro, o batismo não salva, mas os salvos em Cristo não se recusam ao batismo. Tá? O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que bebês, por haverem nascidos com o pecado original, precisavam serem batizados para serem salvos. Tá? E é por isso que tem aí em alguns lugares batismo de criança. Tá? No entanto, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas. O próprio Cristo foi apresentado no templo. Tá? Então, uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer e fazer escolhas, certo? O batismo é uma decisão, é uma escolha que vale lembrar que a pessoa tomou essa decisão, não é? Fez esta escolha quando entregou a sua vida a Cristo. É por isso que quando estou ministrando a adolescentes, eu faço o apelo para os desviados, os afastados, os incrédulos, e também para aqueles que não se lembram quando foi que entregaram suas vidas a Cristo. Esse momento é muito importante, precisa ficar muito claro que aquela é uma decisão pessoal. E precisa ficar claro que uma vez que a pessoa decide entregar sua vida a Cristo, faz parte desta decisão o batismo. O que eu acho interessante, irmãos, é que o que me chama a atenção na igreja primitiva é que não era a igreja que chamava as pessoas ao batismo. Eram as pessoas que, entendendo a pregação do Evangelho, pediam para ser batizadas. Foi assim em Atos 2, foi assim com o Felipe e o eunuco, né, o servo lá da rainha da Etiópia, e por aí vai. Então, é interessante dizer que quando um discipulado é bem aplicado, o desejo pelo batismo nasce no coração da pessoa. É a pessoa que deseja se batizar, não é? Então, nem sempre a recusa pelo batismo é um ato de rebeldia, pode ser um ato de ignorância. A pessoa não entendeu o que é o batismo, ela não entendeu a necessidade de se batizar, certo? Mas nós precisamos deixar isso então bem claro, que o batismo faz parte da decisão. Você decidiu entregar sua vida a Cristo? Decidiu? Então, o batismo faz parte desta decisão. Muito bem, tópico 2, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative as notificações, dê like aí no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Olha só, símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. É o que Paulo afirma aos cristãos que estavam em Roma, em Romanos 6, do 3 ao 5. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Jesus. Olha o que ele diz em Colossenses 2:12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então o batismo simboliza
o crente morrendo para a velha vida e ressuscitando para a nova vida em Cristo. Por isso que quem entendeu o Evangelho e se entregou ao Evangelho não se recusa ao batismo. Qual é o propósito? O batismo é uma pública profissão de fé. Significa que o crente, quando desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Por isso que quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou, não é? Então veja, é o que eu acabei de dizer. Veja, batismo não salva, mas os salvos não se recusam ao batismo. O batismo simboliza morte para a velha vida, nascimento para a nova vida, não é? Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Essa indecisão pode ser rebeldia, como pode ser ignorância, eu já disse. Não é? Outra coisa é, muita gente não se batiza por esse ponto aqui, ó, no tópico 2.3. Muita gente não se batiza porque entende que após o batismo não pode cometer mais nenhum tipo de pecado. E aí a pessoa fica dizendo, eu não estou pronto para isso. Mas veja que o batismo não é uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Ok? De novo, o batismo é uma confissão pública de fé. É uma confissão pública de que você decidiu seguir a Cristo. Mesmo com falhas, mesmo com quedas, mesmo com dificuldades. Você decidiu seguir a Cristo. Lembra Paulo? Paulo já era batizado? E Paulo diz em Romanos 7, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então veja que o batismo, ele não é uma vacina contra o pecado. Ele não tem esse poder. E ele não é para quem não peca. Ele é para pecadores arrependidos. O batismo é para pecadores que entregaram suas vidas a Cristo. Tá? Ele é para quem decidiu seguir a Cristo e viver uma vida de renúncia, de entrega, de confissão e de arrependimento todos os dias, não é? Então, a questão, o problema é a indecisão. A indecisão é o problema. Mas uma vez que a pessoa decide seguir a Cristo, independente do que aconteça, independente das próprias falhas, segui-lo fielmente, o que significa não abandoná-lo por nada, nem pelo próprio pecado, mas sempre se humilhar. Filhinhos, não pequeis, 1 João 2, mas se pecares, tendes no céu um advogado, Jesus Cristo justo. Então, o batismo é para salvos. Salvos que evitam o pecado. E que, quando pecam, buscam o perdão de Deus imediatamente. O batismo não é para quem não se suja, mas é para quem não se acostuma mais com o pecado. Isso é ser salvo, isso é ser santo. É evitar a sujeira. Mas uma vez que se sujar, não se acostumar com a sujeira. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Muito bem, e para nós encerrarmos aqui, nós vamos falar da fórmula e o método do batismo, tá? Então a fórmula está aqui em Mateus 28:19. O batismo é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Então veja, esses dias me perguntaram, uma pessoa que foi batizada na presbiteriana, se ela vier para a Assembleia de Deus, ela precisa ser batizada novamente? Veja, se o batismo, não importa onde ele foi feito, em qual denominação, se ele foi feito de acordo com a Bíblia, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, esse batismo é bíblico, ele é válido. No caso, há uma denominação, talvez haja outras, que batizam como no batismo de João, que é aquele batismo em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai só. Ele não segue isso aqui que Jesus deixou bem claro e bem detalhado. Então, se o batismo foi realizado não de acordo com as Escrituras, então essa pessoa batiza-se de novo, tá? Para cumprir as Escrituras. Outra coisa é que nem todos os grupos dentro da tradição cristã
seguem a fórmula trinitariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por exemplo, o unicismo, que batiza os seus membros somente em Jesus, tá? Que é o caso lá da Igreja Voz da Verdade, por exemplo. Não é? Eles usam aí alguns textos de Atos, né? Convém dizer que estes textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Tá? Convém também dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão, é quando se joga água sobre o candidato. A palavra batismo, da palavra grega baptizo, possui o significado de mergulhar, submergir. Submergir. Nós temos diversos textos aqui, tá? Então, voltando lá no início, quando eu falei que durante a pandemia teve aí batismos no balde. Esses dias um pastor postou o batismo de uma pessoa na casa dela, um senhor de idade de mais de 100 anos, que não podendo vir à igreja, ele foi batizado, acho que com uma jarra de água, alguma coisa assim. O fato é, irmãos, que existem raríssimas exceções, não é? Por exemplo, na pandemia não era possível reunir, principalmente ali no auge, um grande número de pessoas, né? Mas a gente sempre precisa ensinar o que está na palavra de Deus. O batismo que está na palavra de Deus, ele é simples, ele é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto. E é por imersão. Imersão, não é por aspersão, é por imersão. Este é o batismo bíblico. Ah, mas nós estamos em um lugar que não tem essa possibilidade, e aí a pessoa vai ficar sem batismo. Cada caso é um caso. O que nós vamos ensinar é o que está na palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, como Jesus foi batizado, como a igreja primitiva batizou todos os crentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e por imersão. Nosso problema é que hoje em dia a gente discute muito aquilo que é exceção, quando a gente deve olhar o que está na palavra de Deus e cumprir o que está na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A próxima aula a gente vai falar sobre a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança da igreja. Falando ainda de batismo, e aí? Um adolescente que foi batizado aos 12 anos, se ele chega aos 18 e diz, olha, eu queria me batizar de novo, porque naquela época eu não entendia bem as coisas, e deve se batizar de novo, podemos batizá-lo novamente, mesmo que ele tenha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa, o batismo lá em Israel vale mais do que o batismo aqui. Quem é batizado aqui, no Brasil, em qualquer lugar, em qualquer igreja, numa piscina, num riacho, ele precisa se batizar nas águas do Rio Jordão. Ao fazer isso, a pessoa está acertando ou ela está errando? Quem se batiza pela segunda vez nas águas do Rio Jordão está negando a fé? Ou é só um ato sem problema nenhum? Responde aqui para mim nos comentários. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.